Olá, hoje mando notícias, muitas notícias, de um lugar na Índia que é razoavelmente parecido com o Brasil. Eu tô num estado que se chama Deslumbramento. Brincadeira, eu ia dizer que eu tô num estado indiano chamado Goa, mas é que a empolgação anda forte. Eu vim até aqui primeiro para conhecer o antigo vice-reino de Portugal na Ásia e também para descobrir histórias de futebol na Índia. Vou admitir que eu não pesquisei absolutamente nada sobre o futebol local. A minha curiosidade e a minha intuição vão me guiar por Goa. Essa região foi colônia portuguesa durante mais de 4 séculos. Herdou muitos elementos da cultura lusitana, assim como o Brasil. Sobre Goa e as semelhanças e diferenças com o nosso país, eu vou conversar com uma autoridade no assunto. Uma goesa que mora no Brasil há 29 anos. Antes de vir para cá, Gilda morou em outro território que já foi ocupado pelos portugueses, Angola, na África. Lá nasceu a filha mais velha, Vina Fournier. Vina cresceu aqui no Rio de Janeiro, onde mãe e filha trabalham juntas no restaurante de comida indiana da família. Eu fui à Índia 4 vezes. Por algum motivo, eu sempre me sinto totalmente em casa. Acho que mais ainda quando eu estive no estado de Goa, em julho de 97. Terra semelhante ao paraíso, fértil e com águas boas. Soa como parte de uma poesia ou algo assim, mas o que eu acabei de falar, na verdade, é o significado original da pequenina palavra Goa. Goa derivou de Gomantak, uma palavra em sânscrito, que é uma língua antiga, mais ou menos equivalente ao latim e ao grego para nós no Ocidente. Terra semelhante ao paraíso, fértil e com águas boas. Não é à toa que Goa foi alvo de muita disputa. Britânicos, árabes, os portugueses, claro, todo mundo queria esse cantinho aqui. A sua família inteira fala português? Na casa dos meus pais e na casa dos meus sogros, sim, né? Talvez a geração os filhos dos meus irmãos provavelmente não vão falar mais português, porque já se mudaram para ou inglês ou concani. É porque na época deles existiam os liceus, né? Então as pessoas tinham a opção de escolher ou iam a liceus e receber a educação portuguesa, ou iam às escolas inglesas. Não, né? não é só isso. Também era importante o goiês falar português, porque assim ele ocupava cargos no governo. Porque todo o governo era em português. Tudo era, até as prefeituras, toda a papelada era feita em português. Não em concani, que é a língua da Goa. Porque o português era a língua oficial. Nome é Agapito Francisco Gomes. O senhor, qual o nome do senhor? Diga. Qual o nome toda a senhora? Nifa Emília Souza. Agapito Francisco Gomes.
Qual o nome do senhor? Senhor José Agostinho Pinto. Niva. NIFA, N-I-N-F-I. E. Senhor? José Agostinho Pinto. Começa com E, Agapito. Gomes. Vasco da Gama. Eu, que nasci e cresci no Rio de Janeiro, penso logo em futebol. Mas claro que o nome Vasco da Gama aqui em Goa é uma referência ao grande navegador. O homem que no fim do século XV contornou o Cabo da Boa Esperança e encontrou a rota até a Índia. Vasco da Gama foi o primeiro português a desembarcar nesse país. A pimenta, o sal, os temperos, os colonizadores passaram a levar direto para Portugal. E alguns portugueses, por ordem do rei ou até por opção mesmo, passaram a viver na terra semelhante ao paraíso. Vocês são católicas, né? Somos católicos. Família católica Sim, sempre sim, foi. Sim, Nós sempre fomos foi. convertidos na época Sim. pelos portugueses. Inclusive, você está vendo a gente com esse traje, mas esse traje, nem meus pais, nem minha mãe, nem minha avó, algum dia vestiu esse traje, O sari. o sari. Porque sempre usaram vestido, que em Konkani é chamado istido. Sem o V. Istido? Sem o V? Sem o V. Ah, é? E isso é uma influência típica dos portugueses. Há várias lá. palavras, Várias né, em palavras. Konkani. Você tem o xicripiri. Xicripiri não é mais nada que o xícara e pires. Mas que rapidez, hein? É, xicripiri. Xicripiri. É muito interessante. Você tem o fósforo, que vem do fósforo. Fósforo. Todas as coisas, os indumentários, né, que os portugueses levaram para lá, que não existiam em Goa, eles como é que pegaram as palavras, Adaptaram, as palavras. E curioso que adaptaram com uma certa rapidez, né? Me dá essa sensação, né? Algumas coisas. Quase Algumas, a calça, né? Porque um homem hindu, um homem indiano, ele não vestia calças. A roupa dele era bem diferente. Isso foi levado pelo ocidental. Uma pedra com a cruz em cima. Esse marco os portugueses plantaram por onde passaram. Era também uma forma de sinalizar a quem chegasse que aquele pedaço de terra já tinha um novo dono. Portugal, lógico. A missão dos portugueses que vinham para as novas colônias não se resumia a voltar para casa com os cofres cheios. Espalhar o catolicismo pelo planeta era preciso. Os goeses, eles são muito religiosos. Então, sempre, mesmo os católicos, você dificilmente vai encontrar um goês que é católico que não frequenta a igreja. Óbvio que foi convertido pelos portugueses, mas ele frequenta sempre a igreja. Então, Deus é sempre... Deus e destino são culpados de tudo que acontece na vida de um goês. É o povo... Ou do indiano. Cabia aos missionários ensinar a fé cristã. Eu soube, assim que cheguei, que o corpo de um missionário muito famoso descansa aqui em Goa. A dedicação de Francisco Xavier à missão religiosa foi considerada tão especial que ele acabou se tornando santo. São Francisco Xavier, um espanhol que veio a Goa em 1543. Ele morreu 9 anos depois, na China. O corpo foi trazido para cá. O corpo de São Francisco Xavier está em Goa, né? Está em Goa. Você já foi visitá-lo? Sim, sempre que eu vou a Goa, Muitas isso vezes, é né? uma das coisas que Velha a gente... Goa, né? Sempre um dia é dedicado para a Velha Goa, que a gente passa o dia lá e visita as igrejas todas de lá, não por ser católica, mas porque eu acho bonito o que ficou lá.
E acho que acho o dia muito tranquilo em Velha Goa, porque é uma cidade morta, que não tem pessoas morando lá. Se o dever dos missionários foi cumprido, bom, hoje cerca de 30% dos indianos aqui em Goa são cristãos. No país inteiro, são só 2% da população. Se bem que, pelo jeito, acho que pouca gente em Goa é exclusivamente católica ou hinduísta. O hinduísmo é a religião dominante no país. A maioria das casas católicas tem os seus altares dentro da casa. E aquelas casas mais tradicionais têm inclusive capelas, pequenas capelas. Os indianos em geral e os goeses como parte do país, né? Eles têm uma grande afinidade, na minha opinião. Uma afinidade muito especial, que não é a religião, também não é a língua, existem milhares, realmente milhares de dialetos, não é a comida, nem a diversão favorita. O que mais me chama a atenção em toda a Índia é a incrível espiritualidade de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Goa tem uma sonoridade parecida com Go, no próximo bloco. Hoje eu estou conversando com a indiana Gilda e a filha dela, Vina, que nasceu em Angola e cresceu aqui no Brasil. O assunto é Goa, um estado indiano que foi colônia de Portugal. Goa pertenceu aos portugueses até 1961. Se já naquela época a maioria da população não falava a nossa língua, imagine agora. Muito de vez em quando eu esbarro com alguém fluente. O que você mais gosta daqui de Goa? Daqui de Goa, gosto de caju. De caju e jogo, futebol. Come here, man. Okay. É imensamente mais fácil encontrar gente que fala inglês. Portugal dominou Goa, mas a Índia foi colônia da Grã-Bretanha até 1947. You don't know Brasil? Brasil. Futebol. I know football. You do? We play football in this ground. Yeah? You like my dog? You know Pelé? Pelé. Pele. I know Pele. You know Maradona. não, Maradona no Brasil. Maradona Argentina. Argentina. Romário. Ronaldo. No Ronaldo? Ah. You know Joaquim? Aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, dá para perceber que o futebol faz parte da cultura de Goa.
Aqui no Brasil, você torce para algum time? Aqui no Rio eu torço pelo Botafogo. Você é botafoguense? Só. Tem bom gosto. Você torce para algum time, Guilda? Eu torço, não sei nada do futebol, não sei muita coisa do futebol, mas eu torço pelo Vasco. De tanto perguntar, de tanto puxar conversa sobre futebol, no meu quarto dia aqui em Goa, acabei encontrando uma situação muito mais interessante, muito mais divertida do que eu poderia ter imaginado. Enough, come on. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu não sou artista, sou jornalista, mas pensei nessa famosa frase de uma música assim que eu cheguei ao MPT Ground, campo do MPT. Ronaldo? Ronaldo? Where is Dunga? Dunga is here. Sósia do Capitão Dunga. Essa é muito boa. Sente só a minha sorte de jornalista. Por conta do acaso, eu vou documentar a grande final do 24º torneio entre os vilarejos de Goa. O confronto será entre Kurturin Gincana e Goa Velha. Goa Velha é a vila onde ficam as principais igrejas, onde está o corpo de São Francisco Xavier, como eu mostrei agora há pouco. Isso aqui nada mais é do que um grande campo de pelada, mas com uma organização, olha, surpreendente. O senhor fala português, não Sim, fala? fala português. Como é que vai ser o jogo? Conta pra gente. O jogo vai ser muito bom. Vai ser bom? Sim. O senhor garante? Sim. Goa, terra semelhante ao paraíso, fértil e com águas boas. Tá lembrado? Eu acrescentaria águas fartas. O que chove em Goa no meio do ano é uma barbaridade. 2 temporais por dia. São as famosas monções. As monções na Índia são uma coisa, é um espetáculo. Eu também achei. Porque chove, às vezes durante uma semana você não vê o sol, né? E as monções também deram origem a várias coisas na Índia. Você tem, por exemplo, os pickles, as conservas, os chutneys, tudo isso nasceu devido às monções. Chutney, que a gente vê muito em restaurante indiano, é sinônimo de conserva, né? Não, chutney é tipo de conserva. É um tipo de conserva. E o chutney é muito conhecido na Europa, né? E muita gente acha que o chutney nasceu em Finlândia ou na Inglaterra, e não. O chutney nasceu... E nasceu por conta das monções, por conta das chuvas? das monções, porque era uma maneira de conservar os alimentos durante esse tempo que chovia muito e para as pessoas poderem comer. Porque naquela época, antigamente, não existiam geladeiras. Então eles tinham que fazer estoque, né? É, uma maneira estoque de conservar comida. os alimentos.
As monções são um fenômeno climático que afeta o cotidiano de toda a Índia e de boa parte da Ásia durante 4, 5 meses mais ou menos. Ainda bem que o primeiro temporal do dia caiu antes do jogo. How is the game? Game okay? Okay. Good? Good. But the other team is winning now, 1-0. Yes. What are you going to do to reverse, to win? We want fight, man. Huh? We want fight, no? Fight? Yeah. You're going to play tough? Yes. Nunca meus pais me deixaram em casa porque estava chovendo muito. Eu sei, lembro até hoje, né? Usava-se o tamaco, que era um sapato da madeira, para não ficar com os pés molhados durante o dia inteiro. E a gente ia para a escola e voltávamos. E não tinha problema. Nunca isso foi um empecilho para nada. Nem para o trabalho, nem para os lavradores que vão trabalhar nas lavouras. A gente continuava trabalhando nas monções. Jogo empatado em 1-1, córner pela ponta direita. E o gol da vitória, do Goa Velha. Qualquer dúvida sobre a popularidade do futebol em Goa termina nesse momento. O vilarejo de Goa Velha é o grande campeão estadual. $6.000 rúpias, que é a moeda indiana, quase $140, ou perto de R$350. É quanto o Goa Velha vai levar para casa. Como o custo de vida aqui é bem mais baixo do que no Brasil, até que é um dinheirinho bom. Tem troféu para o artilheiro do torneio, para o melhor jogador da final. Eu não tô... Isso aqui é muito bem organizado. O Goiás em si, ele é muito alegre. Ele é chamado até a Roma do Oriente, né? Por causa da religião. Mas também é conhecido também como um lugar assim, onde as pessoas são muito alegres, gostam de cantar, tocar, de dançar, de bailar. Chamo Sábio Monteiro. Eu falo pouco português. No mesmo dia, depois da conquista do Goa Velha, outra grande surpresa no restaurante de um hotel. Mamma, eu quero. Mamma, eu quero. Mamma, eu quero maço feita. As tradicionais marchinhas de carnaval daqui do Brasil. Sim, chegaram a Goa? Sim, chegaram a Goa, sim. Na sua época? Cachaça, você pensa que cachaça é água, a gente cantava no carnaval. Ah, é? Né? E depois encosta a sua cabecinha. Não é uma marcha carnavalesca, mas a música brasileira teve influência também. Aliás, deixou sua marca. Influência, não diria, mas deixou... Deixou a marca, né? Você sabe cantar essas marchinhas todas, né? Algumas sim. Algumas sim.
Todo mundo que eu conheço que já esteve em Goa foi à praia, ainda que rapidamente, só para dar um mergulho. Dizem que a temperatura da água é boa, que a paisagem é muito bonita, que há vendedores de artesanato na areia ou ali por perto e coisas bem interessantes para comprar. Dizem. Eu passei 5 dias em Goa e não consegui chegar até a praia, muito menos filmar, né? O meu hotel ficava a 15 minutos, mais ou menos, a pé da orla. Juro por Deus, 3 ou 4 vezes eu peguei a câmera e tentei caminhar até lá. No meio do caminho, sempre caía o maior temporal. Eu, com a câmera, bateria, essa coisa toda, corria e me escondia em alguma loja ou restaurante até que a chuva passasse. Esperava uns 40, 50 minutos, a chuva passava, mas a rua parecia um rio, assim, com a maior lama. Então eu aguardava mais 1 ou 2 horas até o rio secar, e aí eu já estava com pressa porque ia filmar o jogo de futebol, ou tinha marcado com um motorista que me levaria para conhecer uma igreja, ou, sei lá, precisava voltar para o hotel por algum motivo. Resultado, eu fui a Goa e não vi o mar. É mais ou menos como um turista que vem conhecer o Rio de Janeiro e sequer vê a praia. Bom, pelo menos eu não era turista, eu estava trabalhando.